Salve, salve, fã do Remo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Leão de Perissá. E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vexatória derrota sobre o Clube do Remo. Simplesmente uma das derrotas mais desnecessárias que o Clube do Remo poderia sofrer na atual circunstância do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, aguarda a vinheta e vem pro vídeo. Pois é, pessoal, vamos começar falando dessa derrota vexatória que o Clube do Remo teve para a equipe da Ferroviária. E, cara, sem sacanagem, é uma das coisas assim que mais me revolta. Me revolta porque era uma derrota que não precisava, era uma derrota que não cabia. Esse é o principal ponto, eu acho. Porque quando a gente olha para o panorama geral, a gente olha para uma Ferroviária que vem fragilizada. A gente olha para uma Ferroviária que simplesmente vem aqui com muito respeito ao Remo. Um respeito, a gente poderia até dizer que excessivo. Mas quando ela viu como a equipe do Clube do Remo iria se portar, foi que as coisas mudaram. E aí, quando as coisas mudaram, o caldo engrossou. Por quê? Porque quando viu que o Remo, mesmo jogando dentro de casa, mesmo jogando com a sua torcida do lado, e detalhe, tá? A gente está falando de um dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto, ou a galera ainda está pagando conta das férias, ou essa mesma galera ainda está com problema de financeiro, porque essas mesmas pessoas provavelmente ainda não receberam, por exemplo. E se essas pessoas ainda não receberam, para ter um estádio lotado como está tendo, é realmente uma galera que está fazendo um esforço diferenciado, ou que é sócio torcedor, para conseguir estar nos jogos. Porque se a gente reparar, todos os jogos do Clube do Remo até então em casa têm sido quase casa lotada. Os ingressos do lado A esgotaram, daí vocês tiram, né? Então, cara, assim, é revoltante ver a situação de um time completamente apático, tendo um treinador que colocou o seu time. Parece que não estavam qualificados, na verdade. Parecia que eles estavam meio apáticos no jogo, sabe? Meio que entregues, ali, meio que colocando aquela desculpa de o calendário não está ajudando, né? Por ter tido dois jogos no intervalo, num curto intervalo de tempo. E aí, então? E aí vai colocar essa desculpa toda? Vai colocar essa desculpa agora? Vai colocar a desculpa de que, pô, teve pouco tempo para treinar, pouco tempo para analisar o adversário, pouco tempo para descansar. A gente vai colocar isso como desculpa, cara? Será que precisa? Será que o Remo não tem um time qualificado para isso? Será que não tem um elenco, aliás, encorpado e qualificado para sustentar essas demandas? Pelo visto, não, né? Porque realmente foi um time completamente apático, foi um time completamente entregue. Completamente entregue. E aí o torcedor faz um grande esforço para ver um time entregue. Pô, beleza, tecnicamente não deu tempo de ver o adversário, ou a preparação foi meio ruim, foi curta. Porra, beleza. Então bora correr o dobro, irmão. Vamos correr o dobro, vamos correr o triplo, vamos dar o sangue, mano. Pô, vocês viram como foi o segundo gol do Remo, mano? Pô, o segundo gol que o Remo levou, cara. Cara, foi coisa de maluco, mano. Pô, na moral, gente, com todo respeito, porra, o Kaique aí tá quebrando um galhão, mas já deu, mano. Já deu, velho. Não dá mais pra sustentar esse garoto, cara. Pô, é um garoto que vem de uma base, né? Pô, um menino que tava até se esforçando em alguns jogos, acho que esse é o sexto ou sétimo jogo dele como titular. Sim, acho que é sexto, quinto ou sexto, na verdade, como titular, sabe? Tendo uma demanda, se eu não me engano, de substituição, sendo o sétimo jogo dele por aí. Posso estar falando uma informação ou outra equivocada. Mas e aí, cara? E aí, agora toda vez a gente vai ter que contar, todo jogo de Série B, um time que quer subir, a gente vai ter que contar com um cara que vai vacilar na defesa, um zagueiro, por mais que novo, ele vai vacilar, vai fazer molecagem, mano. Pô, não pode, cara. Um time que quer subir não pode ter jogadores desse. Ou então tem que pegar um aperto, cara, no vestiário, mano. Aí sabe o que me preocupa? A gente vê um treinador como o Antônio Oliveira ir numa coletiva de imprensa e simplesmente soltar que discorda de 90% das perguntas que foram feitas para ele. João, 90%? Sim. Inclusive o Jorge foi um dos que fez a pergunta.
relacionada a esse desempenho. O Remo teve 22 finalizações nos últimos 2 jogos e fez 1 gol. Aí eu tenho que me deparar com um cara que, ao isso ser questionado para ele, tudo bem, eu não vou desclassificar ou desmoralizar a pergunta do nosso amigo Jorge do canal Meu Poderoso Leão. Realmente, talvez tivesse direcionado um pouquinho mais a pergunta no que diz respeito à finalização, né, de fato, de fazer o gol e não as chances criadas. Realmente deu para dar essa dupla interpretação. Apesar de o Antônio Oliveira ter entendido como foi, o que foi a pergunta, não tem aquela parada de literalidade, né, que um português tem. Deu para entender o que a pergunta como foi feita. E ele fugiu totalmente da resposta. Ele quis dar uma desconversada ali, porque ele sabe, ele tem noção. Ele tem noção do que o time dele está desempenhando muito abaixo daquilo que pode. O jogo passado foi vexatório, mano. Perder aqueles gols que perdeu é vexatório, cara. E aí? E agora a gente tem que analisar, poxa, se a gente for olhar o plantel do Clube do Remo, cara, o Natan foi uma grande aquisição do Clube do Remo. Ele joga muito ali na lateral, ele dá muita liberdade, ele dá muita qualidade ali, cara. Ele não é um lateral que vai para a linha de fundo, ele é um lateral que tenta buscar. Ele pode até preencher a linha de fundo, mas ele é um lateral que tenta buscar muitas jogadas perdão, as jogadas que ele corta para o meio, né? Jogadas ali pelo meio. Tenta fazer um suporte ali, até como um ponta, muitas das vezes. E, cara, assim, aí tu vê a entrada do Cantígio. O Cantígio é um grande jogador, cara. O Cantígio, assim, tu vê a disparidade, assim, como é que eu posso te dizer? O abismo que há entre o Cantígio e o resto dos outros jogadores, cara. Que eram titulares da posição até então. O próprio Pedro Castro, por exemplo. Tá entendendo? Pra mim, a formação perfeita é o Caio Vinícius e o Cantígio de segundo volante. E aí tu coloca o Jadson para dar uma velocidade, ou até o próprio Pavani para dar uma contenção, uma qualidade no passe. Tá entendendo? Só que aí, cara? E aí? E aí eu tenho que depender de um tal de Nathan Camargo, horroroso. Jogou muito mal esse jogo contra a Ferroviária. Jogou muito mal, cara. Jogou muito mal. O time tomando uma pressão no início, no primeiro tempo, sabe? Até o próprio Ferroviário jogando com muito respeito, até o momento que entendeu que dava para querer mais, que dava para dominar o jogo dentro da casa dos caras, que no caso era dentro do Mangueirão. Cara, é complicado isso. É muito complicado, cara, porque a gente vai ficar dependente desse tipo de situação, a gente vai ficar dependente desse tipo de jogadores como o Kaique, como o Natan Camargo. Não tem como, cara. O Reinaldo não voltou a jogar, ele não tá recuperando o ritmo. Pô, bota o cara, é complicado, porque realmente se acabar forçando pode, enfim, dar um trauma pior no cara, né? Dificultar a recuperação da lesão dele, mas, cara, assim, tu vê a diferença gritante. O Camutanga, ele tá jogando sozinho naquela defesa, cara. O cara não tá deixando passar nada, nada. Um tempo de bola perfeito. E tem que dar ritmo pro cara. Pra mim, tá melhor que o Cláudio, mano. Tá melhor do que o Cláudio a Série B inteira. Salvou o Remo em muitos momentos cruciais contra o Goiás. Salvou momentos muito. Não teve tantas oportunidades assim, mas momentos cruciais contra a Ferroviária e outros jogos contra o Avaí também. E tu percebe que ele tá jogando sozinho, cara. O Natan não é um lateral defensivo. A principal qualidade dele não é defensiva. Tá entendendo? Não é defensiva. Ele precisa de um apoio de um volante para ajudar ele na contenção. Apoio do ponta, que vai descer para ajudar na marcação. Ele precisa desse apoio. Ele não é um cara de marcação, não. Então, contra o Goiás, pegou uma pressão absurda. Então, assim, cara, eu espero muito que ele esteja dentro dessa da análise do discurso do treinador no pós-jogo, na entrevista coletiva. Eu espero que seja um mero discurso para proteger o trabalho dele. E que dentro do vestiário ele tenha tido pelo menos o pulso de falar assim,
Tipo assim, sabe aquele aperto? Aquele aperto mesmo, aquela puxada de orelha? Porque, tipo assim, eu vou repetir. Se não dá na técnica, vai na raça. Não dá na raça, vai no sangue. Não dá no sangue, vai na alma, irmão. Não pode. Não pode. O que pareceu foi falta de vontade acima de tudo, mano. Achou que tudo ia se resolver de maneira tática como estava sendo se resolvido nos últimos jogos. E tem jogo que não é assim. Não pode perder para uma Ferroviária por 2-0 do jeito que foi. Não foi um 2-0 assim, a gente não teve chance, eles são muito superiores. Ou foi um 2-0 tipo assim, a gente não conseguiu olhar para a cor da bola. Não, cara. A Ferroviária tá lutando contra o rebaixamento. A gente tomou o gol do tal de Ronaldo que tá há não sei quanto tempo sem fazer gol, sem marcar nada, sem fazer nada, cara. E aí, cara? Então eu espero muito que esse trabalho, essa coletiva do Antônio Oliveira tenha sido só para blindar o trabalho dele e que lá dentro tenha sido feito de uma maneira diferente. Porque se for para continuar dessa maneira, cara, não pode ser um Vila Nova da vida que esperou 9 rodadas para demitir o Luizinho Lopes. Não pode, não pode. Viu que começou a perder a mão, que já não tem muito a mão, começa por aí, né? Viu que começou a perder a mão, um jogo, 2 jogos, dá 2 jogos pro cara, mano. 2, 3 jogos pro cara. Não melhorou, tem que mandar pra rua, mano. Não venceu, tem que mandar pra rua, cara. Vai pegar 2 jogos difíceis agora. O próximo fora de casa. Não pode dar esse mole, mano. Não pode dar esse mole. Esse que é o ponto. Time que quer subir não pode empatar com o Goiás do jeito que foi. Time que quer subir não pode perder para a Ferroviária do jeito que foi. O Remo foi com uma proposta para Goiás para jogar contra o líder do campeonato, jogou melhor e não teve a qualidade de finalizar, de matar o jogo. E aí foi enfrentar uma equipe que está brigando contra o rebaixamento e perdeu do jeito que perdeu, de 2-0. Não foi 2-0 com 2 gols sem querer. Não, foi com jogadas construídas. O segundo gol um pouco achado, mas qualidade, mérito deles. Não pode deixar isso acontecer. Não pode, não pode, não pode. Bom, mas é isso. Curte e comenta aqui embaixo, tá bom? Deixa aí a tua opinião inteligente, a tua opinião sincera. Coloca a tua opinião aqui embaixo. Pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário aqui no vídeo, tá bom? Vou responder se achar necessário também, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço a todos, fiquem com Deus e bora, Leão!